Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando mais uma semana da nossa leitura aqui. Nós estamos na semana 5 já, que beleza! E a leitura é do livro Oração pelos Filhos Pródigos, 90 Dias de Intercessão, de James Banks. Sempre que nós vamos iniciar a semana, a gente tem uma leitura primeiro e depois vem o dia, tá? Que no caso será o dia 29. Vamos lá. Semana 5. A maca da fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Minha mãe tinha o dom espiritual da fé. 1 Coríntios 12. Quando eu era adolescente, poucas coisas me incomodavam mais do que isso. Apenas confie em Deus, me dizia. Ele cuidará de você. Às vezes, ela sorria e começava a cantar, terminando seus pensamentos com um hino. Aquilo costumava me fazer subir pelas paredes. Ainda consigo ouvir meus protestos ao sair batendo os pés. Não é assim tão simples, mãe. Mas para ela era. Ela sabia que Deus é fiel. Ele sempre cuidará dela. Durante a Grande Depressão, quando seu pai morreu jovem, e durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, quando meu pai esteve em perigo constante, minha mãe se agarrou à fé e Deus a sustentou. Mamãe teve a doença de Alzheimer em seus anos finais. Papai havia cuidado dela até morrer. Havia cuidado dela até ele morrer. Então, ela veio morar conosco e eu até precisar de cuidados adicionais. Naqueles dias, houve bênçãos como nunca vimos antes. Embora ela tivesse se esquecido de muitas coisas, os hinos que tanto amavam permaneceram. Às vezes eu cantava para ela e mamãe se lembrava das letras com surpreendente clareza e cantava comigo. Quando papai morreu, a família concordou em vender a casa dos meus pais para financiar as necessidades de cuidados prolongados de mamãe. Meu pai havia comprado a casa totalmente imobiliada numa promoção de imóveis quando eu estava na 7ª série. Devido a mamãe estar enfrentando uma doença que duraria vários anos e ao dinheiro ser limitado, todo o conteúdo da casa seria avaliado e vendido. Mais uma vez, Deus auxiliou mamãe. Na avaliação, 2 pinturas foram descobertas. Elas eram obras de Granville Redmond, um artista impressionista da Califórnia. Foram vendidas juntas em leilão por mais de $400 mil, o necessário para os cuidados de mamãe até o fim dos seus dias. Que lindo! Mesmo quando o Alzheimer atacou sua mente e sua memória, Deus lhe mostrou sua fidelidade por meio daquelas pinturas, de uma maneira que nunca esquecerei. Aquilo me transformou. Às vezes posso ouvir as próprias palavras de minha mãe saindo de minha boca para os meus próprios filhos. Apenas confie em Deus, Ele cuidará de você. A fé precisa ser aprendida e ensinada. Os pais de filhos pródigos precisam orar para que sua fé seja evidente aos seus filhos. Os filhos precisam observar seus pais crendo ativamente e ver a fé de seus pais ser expressada. Marcos e Lucas contam uma história impressionante de Jesus pegando as pessoas no ato da fé. 4 homens levaram um amigo paralítico para que Jesus o curasse. Quando eles não conseguiram abrir caminho através da multidão, subiram no telhado da casa onde Jesus estava ensinando, removeram parte da cobertura e baixaram o homem diante de Jesus. Lucas 5:19. Marcos e Lucas escreveram que, vendo-lhes a fé, Jesus curou o amigo deles. Marcos 2:5, Lucas 5:20. Perceba que Marcos e Lucas mencionam mais do que apenas a fé do homem que foi curado. Jesus viu a fé dos amigos dele. Quando o homem estava paralisado e pouco podia fazer por si mesmo, a fé ativa daqueles à sua volta fez toda a diferença.
Quando oramos por nossos filhos pródigos, nós os carregamos até Jesus em macas de fé. Nós fazemos o trabalho pesado, mas eles recebem o benefício. Eles podem ser totalmente passivos ou até mesmo nos resistir ativamente, mas Jesus vê a nossa fé quando os levamos a Ele. Jim Cymbala escreve em seu livro Vento Renovado, Fogo Renovado, editora Vida, 2002, acerca do retorno de sua filha Chrissy após um longo período de prodigalidade. Certa noite de terça-feira, Deus moveu a igreja em que ele serve, The Brooklyn Tabernacle, para interceder fervorosamente por sua filha. Ele chegou a casa naquela noite e disse à sua esposa: acabou-se o problema de Chrissy. Você precisava ter ido à reunião de oração essa noite. Eu lhe digo que se há um Deus no céu, todo esse pesadelo finalmente terminou. 2 dias depois, sua filha voltou para casa, para sua família e para Deus. Ela perguntava repetidamente: papai, quem estava orando por mim? Quem estava orando por mim? Naquela noite de terça, Deus se moveu em sua alma e lhe mostrou que ela estava se encaminhando para a destruição, mas o tempo todo afirmando seu amor por ela. De alguma maneira, ela sabia que ele havia usado as fervorosas orações de seu povo para trazê-la de volta a ele. Nossos filhos pródigos necessitam desesperadamente de nós para levá-los a Jesus na maca da oração. Mesmo que eles não tenham fé, Cristo verá a nossa e eles serão abençoados por isso. A grande batalha de nossa vida espiritual é: você crerá? E não, você se empenhará mais ou você pode tornar-se digno? Essa é eu acho que tá errado escrito aqui. Tá escrito inequivocamente, mas é inequivocadamente. Uma questão de crer que Deus fará o que somente Ele pode fazer. Jim Cymbala. Olha que lindo, né, essa passagem, e isso fala bastante do que eu venho conversando com algumas pessoas sobre que Deus, ele ouve as orações de uma mãe, né? Inclusive um amigo meu me falou isso esses dias atrás. E a mãe dele tá aqui orando com a gente e ele falou assim: eu sei que eu não me perdi totalmente, ou que Deus não me levou por conta das orações da minha mãe, né? E porque, tipo, eu não tenho merecimento, mas Deus ouve as orações da minha mãe, né? Então é bem isso, né? Que a gente se lembre sempre disso, né? Deus ouve as orações de uma mãe. Bom, então a gente vai entrar no dia 29, que é arrebatado do fogo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas 22, 23. Ele vem brincando com fogo, Senhor, e nem sequer sabe disso. Acha que está se divertindo ao fazer tudo o que quer. Não percebe que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Pai, o pensamento de meu filho estar em qualquer lugar próximo ao inferno de fogo. Mateus 18, 9. É quase doloroso demais para eu suportar. Mas por estar protegido pelo teu poder, 1 Pedro 1, 5, eu enfrentarei esse medo e buscarei meu filho com esta oração. Peço que tu me uses de maneira que desejares para salvar meu filho, o que for preciso, Senhor. Deus, ajuda-me a arrebatá-lo do fogo. Não posso fazer isso sozinho, mas tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Obrigado por eu não estar sozinho nisso, Senhor. Dependo da sua força, tua força. Vamos atrás dele juntos, porque tu estás comigo como um poderoso guerreiro. Jeremias 20, 11.
Os inimigos que enfrentamos podem ser muitos, mas eu me lembro de que no passado o seu povo orou em uma batalha. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas 20:12. Recorro a ti pela salvação do meu filho e para que o Senhor derrote todos os inimigos. Repreende o adversário, Senhor. Zacarias 3:2. A tua palavra diz que os filhos dos cristãos são santos. 1 Coríntios 7:14. Eu sei que meu filho ainda precisa se voltar ao Senhor para ser salvo, mas também sei que o adversário pisa em solo santo para perseguir meu filho e tem como alvo alguém a quem nós dois amamos. Senhor Jesus, quando Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, o Senhor respondeu que as portas do inferno não prevalecerão contra. Reticências. Essa confissão, Mateus 16:18. Eu também confesso como Senhor. Quebra aquelas portas, Senhor. Resgata meu filho do fogo enquanto ainda há tempo. Oro para que meu filho se arrependa dos seus pecados e o confesse como seu Senhor e Salvador hoje. Que hoje seja o tempo do teu favor. Que hoje seja o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Muito obrigada por essa oração de hoje. Foi muito lindo, muito forte, né? E eu espero ver vocês amanhã aqui no dia 30. O tema do dia 30 é um coração mais brando. E aí nós estaremos fazendo um mês de oração, né? Pelos nossos filhos. Que coisa mais linda. Então, até amanhã.